Sangue de Jesus, você precisa nascer de novo. E se quiser seguir a Ele, tem que carregar a cruz. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você sumia. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Tem muita gente sem entendimento que deixa sua Bíblia no Salmo 91 e ela fica toda empoeirada. Sua Bíblia abandonada não lhe dá poder algum. Porém o crente que é vencedor, ele lê com devoção e faz do jeito que fiz. Eu escondi a santa palavra dentro do meu coração pra não pecar contra ti. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Eu sou quase crente, essa é a conversa de muita gente. Eu não jogo, eu não fumo, não bebo aguardente. Por isso eu afirmo que sou quase crente. Deus não aceita meio termo, meio coração. Um pedaço pra Jesus e outro pra Maria. Se é pra falar a verdade, eu digo na hora. Se Jesus voltasse agora, quase que você subia. Quase que você subia. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê em Jesus Cristo, como o próprio Jesus disse lá em Marcos 16:15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o dever de todo aquele que serve a Jesus Cristo é ir por todo o mundo pregando o evangelho da salvação, para que as pessoas possam conhecer Jesus e crer no evangelho da salvação. Como está em Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante, a Bíblia diz que Jesus ia nas cidades e nas aldeias, pregando o reino, curando os doentes, expulsando os demônios. Então Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra de Deus, curando as pessoas. Como ele também deu uma ordem para aqueles que seguem ele, ir por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui mais uma vez nessa tarde para anunciar o evangelho para você, para que você venha conhecer Jesus, não apenas ouvir falar de Jesus, mas conhecer Jesus, porque ouvir falar de Jesus é uma coisa, conhecer Jesus é outra, ter um encontro com Jesus é outra. A maioria das pessoas ouvem falar de Jesus Cristo, mas não conhece a palavra, não conhece verdadeiramente Jesus Cristo, porque todos aqueles que conhecem Jesus Cristo de verdade, as suas vidas elas são transformadas. Você vê os apóstolos de Jesus, quando eles conheceram Jesus, quando eles tiveram um encontro com Jesus, as vidas deles foram transformadas.
É assim também com todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com Jesus, não com uma religião, não com uma denominação, mas com Jesus Cristo. Quando você tem um encontro real com Ele, quando você conhece Jesus Cristo, a sua vida é transformada. Por isso é que nós anunciamos Jesus Cristo para você, para que você conheça Ele, para que você tenha um encontro com Ele, para que você possa, sua vida possa ser transformada, assim como Ele transformou a vida de todos aqueles que tiverem um encontro com Jesus. E aqui nessa tarde nós estamos anunciando Jesus para você, não uma religião ou um líder religioso, mas sim Jesus, para que você possa conhecer Jesus, o Jesus das Escrituras, não o Jesus que as religiões falam, não o Jesus que está num crucifixo, numa cruz ou em uma imagem, o Jesus das Escrituras. Não é o Jesus que você conhece nos filmes de Hollywood, mas o Jesus das Escrituras. As pessoas conhecem aquele Jesus que passa nos filmes de Hollywood, que está pendurado em um crucifixo, em uma imagem, não. Mas eu quero nessa tarde anunciar para você esse Jesus das Escrituras, para que você possa conhecer Ele, para que você possa ter um encontro com Ele. Por isso que nessa tarde nós estamos anunciando Jesus para você. E eu quero nessa tarde trazer uma palavra para você que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. O subtítulo da Bíblia de Mateus, capítulo 24, diz: o sermão profético e o princípio das dores. Então Jesus aqui, nesse capítulo 24, ele fala a respeito do final dos tempos, a respeito da sua volta. E aqui no capítulo de número 24, ele começa a falar quais são os sinais das suas voltas, o que irá acontecer nos últimos dias. Você sabia que nós estamos vivendo os últimos dias? Nós somos a última geração, a geração do arrebatamento, a geração da volta de Jesus. Você sabia? Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus também aqui no capítulo de número... a partir do versículo 36, ele também fala a respeito dos sinais das suas voltas, que ele diz que a sua volta será como nos dias de Noé. Ele faz uma comparação: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Pois comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Por isso que todos os sinais estão apontando para a volta de Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas assim como aquela geração de Noé que não se preocupou, que não deu crédito para a pregação de Noé e foi destruída pelo dilúvio, essa geração está tomando o mesmo rumo da geração de Noé, porque elas não estão preocupadas com a vida eterna, não estão preocupadas com a volta de Jesus. Você já se perguntou, você já parou para pensar onde você estará na sua eternidade? Porque existe duas eternidades, uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Não existe um terceiro lugar, existe apenas dois lugares, céu ou inferno. A Bíblia fala de céu ou inferno, e também ela fala de dois caminhos, um caminho que leva ao céu e um caminho que leva ao inferno. E a Bíblia diz que são muitos que entram pelo caminho que leva à perdição, são poucos que entram pelo caminho que leva à salvação. Por isso que o dever é nós anunciarmos Jesus para você. O único caminho que pode levar o homem à eternidade com Deus, à salvação, é Jesus Cristo. Como o próprio Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo de número 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a única maneira de o ser humano ir até Deus, ter a salvação, é por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de uma religião, não é por meio de um líder religioso, não é por meio de uma denominação, de uma igreja, não. A salvação, ela é exclusiva por Jesus Cristo. Como está escrito lá em Atos capítulo 4, versículo de número 12, o apóstolo Pedro dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Então o único nome pelo qual o ser humano é salvo é pelo nome de Jesus. Por isso que
O meu dever é anunciar Jesus para você, para que você se volte para Ele. Eu não digo para você seguir uma religião, para você seguir uma denominação, uma placa de igreja ou um líder religioso, não. Eu digo para você seguir Jesus. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há salvação, fora dele não há caminho, porque Ele é o único caminho. Ele é a única porta, como está lá em João capítulo 10, versículo de número 9. Ele diz: eu sou a porta. Por isso que nós anunciamos nesta tarde Jesus Cristo para você, porque o fim de todas as coisas se aproxima. Você acha que esse mundo ele vai ficar para a eternidade? Não. A Bíblia diz lá na segunda carta do apóstolo Pedro que esse céu e esta terra estão entesourados para o dia do juízo. Estão reservados para o dia do juízo. Então esse céu e essa terra que você conhece, que nós conhecemos, eles estão reservados para o dia do juízo. Eles estão sendo guardados para o dia do juízo. E esse dia do juízo, ele se aproxima. Como é que nós sabemos disso? Pelas Escrituras. Se você examinar as Escrituras, se você ler a Bíblia, você vai entender que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos a última geração. Porque as Escrituras nos mostram que o fim de todas as coisas se aproxima. É só você ler aqui em Mateus capítulo de número 24, que vai falar dos sinais da volta de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 21 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então Jesus estava em um certo lugar com seus discípulos ali no templo, e quando eles saíram, os discípulos começaram a mostrar para Jesus a estrutura do templo. Eles ficaram admirados com toda aquela estrutura do templo de Jerusalém naquela época. Eles começaram a mostrar para Jesus o templo. Versículo de número 2 diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando os discípulos mostraram para Jesus ali a estrutura do templo de Jerusalém, eles estavam admirados com toda aquela estrutura do templo de Jerusalém. Jesus falou para eles: olha, vocês não estão vendo tudo isso? Vocês não vêem essas estruturas? Vocês não vêem todos esses edifícios? Então não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano invadiu ali Jerusalém e destruiu todo o templo de Jerusalém, destruiu toda aquela estrutura que os discípulos estavam admirados. Então a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Versículo de número 3 nos diz assim: e estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, e em particular dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos se aproximaram de Jesus, em particular no monte das Oliveiras, e perguntaram para Jesus: olha, nos fala que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então os discípulos naquela época, eles já estavam preocupados com o fim dos tempos. Eles já estavam preocupados com a volta de Jesus. Há 2000 anos atrás, os discípulos já estavam preocupados com o fim do tempo, com o fim dos tempos e com a volta de Jesus. E hoje, você está preocupado com a volta de Jesus? Você já se preocupou aonde você irá estar na sua eternidade? Porque só existe duas eternidades, uma com Deus e uma sem Deus. Religião nenhuma vai salvar a sua vida. Religião nenhuma lhe dará salvação. O único que pode dar a salvação é Jesus Cristo, quando você crê na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Somente por meio de Jesus Cristo você terá a vida eterna, você terá a salvação. E os discípulos ali perguntaram para Jesus qual sinal haverá da vinda de Jesus e do fim do mundo. E nós estamos vivendo e vendo esses sinais da volta de Jesus. Talvez você não perceba porque você não lê as Escrituras. Talvez você não perceba porque você está mais preocupado com as coisas desta vida. Você está mais preocupado com comer, com beber, com vestir, do que com os sinais da volta de Jesus. Talvez você não perceba isso.
mas os sinais da volta de Jesus todos os dias está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas assim como aquela geração de Noé que não se preocupou com o juízo de Deus, a geração de hoje está se deixando levar por as coisas terrenas, não estão preocupados com a volta de Jesus. Os sinais acontecem por todos os lados. Se você for olhar para as Escrituras e observar o que está acontecendo no dia de hoje, você vai entender que nós estamos vivendo a última geração, os últimos dias desta terra. Versículo de número 4 diz assim: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando os discípulos fizeram a pergunta para Jesus sobre que sinal haverá da sua volta e do fim dos tempos, Jesus disse: cuidado, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus disse para os seus discípulos: olha, tome cuidado que ninguém vos engane. Por que Jesus falou isso? Porque no final dos tempos muitos iriam se levantar, muitos iriam surgir para enganar as pessoas. Muitas das vezes as pessoas são enganadas porque elas não lêem as Escrituras, como o próprio Jesus falou lá em João capítulo 5, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E nessa tarde você já examinou as Escrituras? Você já tirou um tempo para ler a palavra de Deus? Porque o ser humano ele tira tempo para todas as coisas, menos para ler as Escrituras, menos para examinar as Escrituras. Nós tiramos tempo para trabalhar, tiramos tempo para estudar, tiramos tempo para ir ao campo de futebol, assistir um jogo, ir ao supermercado, ir à praia. Nós tiramos tempo para todas essas coisas, mas menos nós tiramos tempo para examinar as Escrituras. Jesus começou a responder para eles ali, versículo 4, e Jesus respondendo diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5 diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus diz: acautelai-vos, cuidado, que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus disse que muitos vinham no nome dele, dizendo que é o Cristo, e iriam enganar a muitos. Você vê como as religiões estão enganando as pessoas, como as religiões estão levando pessoas à perdição, como as religiões estão enriquecendo à custa das pessoas que não examinam as Escrituras, estão usando o nome de Jesus para enriquecer. É só você observar as religiões, todas elas, os seus líderes são ricos, milionários, à custa daqueles que frequentam, à custa daqueles que são membros das religiões. Como Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos viriam em nome de Jesus dizendo que era o Cristo. Como hoje em dia as pessoas vendem a palavra de Deus, fazem negócio com a palavra de Deus, enganando muitas pessoas. Mas por que elas são enganadas? Porque elas não querem examinar as Escrituras, não querem ler as Escrituras. Então elas são enganadas pelos líderes religiosos, pelos pastores, pelos padres, pelos sacerdotes, pelos anciãos. São enganados. Por quê? Porque não examinam as Escrituras. Estão indo de mal a pior, acreditando em religião, achando que por frequentar uma religião, por ser membro de uma religião, irá alcançar a vida eterna. Não, a vida eterna é por meio de Jesus Cristo. A vida eterna é por meio da fé em Cristo Jesus, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos. Não acho que você ou eu vamos conseguir a nossa salvação pelos nossos méritos, pelas nossas obras, porque as nossas obras diante de Deus, elas não vão passar no dia do juízo. Se nós chegar no dia do juízo de Deus, apresentando as nossas obras, nos justificando pelas nossas obras, elas não irão passar. Nós iremos ser condenados pelas nossas obras, porque a Bíblia diz que as nossas obras são comparadas como trapos de imundície. Então as nossas obras diante de Deus não nos vai levar à salvação. O que vai levar
Nós, para a vida eterna, é quando nós cremos em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, naquele que veio a essa terra, sendo Ele Deus, se fez homem e habitou entre nós, humilhou-se a si mesmo, foi preso, foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, levou uma cruz pesada, foi pregado em uma cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Somente por meio da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, nós somos salvos. Quando nós cremos na obra que Ele fez na cruz do Calvário, quando nós cremos no sacrifício de Jesus, porque pelas nossas obras, pelos nossos méritos, nós não iremos chegar à salvação. Somente por meio de Cristo Jesus, nós conseguimos chegar à vida eterna. Não adianta você subir uma escada de joelho, não adianta você passar um mês vestido com uma roupa marrom ou com uma roupa branca, deixar o seu cabelo crescer e até um certo lugar caminhando ou fazendo qualquer outro tipo de sacrifício. Isso não vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é quando você crê no Filho dele que Ele enviou, como está lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que crê em Jesus não vai perecer, ou seja, não vai ser condenado, mas terá a vida eterna. É somente por meio de Jesus. Por isso que nós anunciamos Jesus Cristo para você, não uma religião ou um líder religioso, mas Jesus Cristo para que você conheça Jesus Cristo. Não coloque a sua fé ou a sua confiança em uma religião, porque se religião salvasse alguém, não precisava Jesus ter morrido numa cruz, não precisava Jesus ter vindo aqui e sofrido, padecido, ter sido escarnecido, cuspido no seu rosto. Não precisava Jesus ter vindo aqui humilhar-se. Era só você seguir uma religião. Mas a religião, ela é criada por quem? Pelos homens. Para quê? Para que os homens enriqueçam à custa daqueles que frequentam a sua religião. Eu lhe faço uma pergunta nessa tarde: qual foi a religião que Jesus deixou? Me mostre pelas Escrituras qual foi a religião que Jesus deixou. Jesus não deixou nenhuma religião. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Ele não deixou religião para você seguir. Ele disse que era para nós seguir Ele como Salvador, é aceitar Ele como Salvador da sua vida. Como Ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo de número 6 diz assim: e ouvires de guerras e rumores de guerra, olhai-vos, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus respondendo a pergunta dos seus discípulos, que os seus discípulos fizeram no versículo número 3, qual era o sinal da volta de Jesus e do fim dos tempos. Ele disse: olha, vocês irão ouvir falar de rumores de guerras, vocês ouvirão rumores de guerras, olhai-vos e não vos assusteis. Jesus disse para ele: olha, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, mas não vos assustei, porque é nisso, ou seja, é necessário que tudo isso aconteça. Então é necessário que nós ouçam falar de guerras, de rumores de guerra, e que haja também essas guerras. Mas tudo isso é o que? Jesus disse que ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Então nós estamos se aproximando da volta de Jesus. Nós sabemos que por todos os lados nós ouvimos falar de rumores de guerra. Nós sabemos que tem uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Sabemos agora a guerra que está acontecendo em Israel e por vários lugares. E nós, uma hora ou outra, nós ouvimos falar de rumores de guerra. Nós ouvimos falar guerra entre Estados Unidos e China e por aí vai. Ou seja, nós também estamos próximos de uma terceira guerra mundial que se aproxima. Isso tudo é os sinais da volta de Jesus se aproximando.
Mas muitas das vezes a humanidade está correndo de um lado para o outro, como a geração de Noé, que não estão dando crédito à mensagem, não deram crédito à pregação de Noé e foram destruídos. Por quê? Porque não deram crédito à pregação de Noé. E Jesus disse que a sua volta será semelhante aos dias de Noé. As pessoas estariam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento e não estariam preocupados com a volta de Jesus. Não estariam dando crédito à mensagem. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria das pessoas estão voltados para as coisas terrenas, estão voltados para as coisas desta terra, estão buscando bens materiais. Mas Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, ele disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça corrói, nem os ladrões roubam. Então, aonde é que nós estamos ajuntando tesouro? Para onde é que está sendo... Para onde é que nós estamos colocando a nossa confiança? Para onde nós estamos olhando? Para as coisas terrenas ou para a vida eterna? Você está preocupado com a vida eterna? Você está preocupado que aonde você estará, aonde você passará a sua eternidade? Porque entenda uma coisa: a morte ela vai chegar para todos. Ela é um sinal de igualdade para todos. Não importa, ela vai chegar para todos. Quando você menos esperar, ela chega. Ela pode chegar hoje, amanhã, daqui a 10 anos, mas ela uma hora vai chegar. E você está preocupado com a sua eternidade? Você já se perguntou aonde você estará na sua eternidade? Você já se perguntou qual é o caminho que leva à eternidade? Porque uma certa vez um jovem rico chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Você já se perguntou o que você deve fazer para herdar a vida eterna? Você já se perguntou qual é o caminho que leva à vida eterna? Eu te digo nessa tarde, o caminho que leva à vida eterna é Jesus Cristo. O único caminho que leva à vida eterna é Jesus Cristo. Não adianta você ser membro de uma religião, de uma denominação ou qualquer que seja. Não vai fazer diferença para você. Não vai. O que vai fazer a diferença é se você tem Jesus como o único Salvador, o único Senhor e o único caminho que leva à vida eterna. Ou você acha que no dia que chegar lá, no dia do juízo final, ele vai chegar perguntando de que religião você é? Você acha que no dia, só porque você segue uma religião, frequenta um templo, você acha que diante de Deus isso tem valor? Não. O que vai importar é se você creu em Jesus Cristo, se você crê na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Lá ele não vai respeitar a sua religião, porque você é de religião tal, religião A, B ou C. Não, lá não tem esse negócio de religião. Lá é só aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É só aqueles que receberam Jesus como seu Salvador e se firmaram na sua palavra e fizeram a sua vontade, como está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus disse assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha o que Jesus estava falando. Você sabe que esse versículo aí foi um dos versículos que mais chamou a minha atenção. Eu nem conhecia as escrituras ainda, mas quando eu li esse versículo de número 21, que o próprio Jesus disse assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Olha o que Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você tem feito a vontade de Deus? Será que nós temos fazido a vontade de Deus? Mas se você não examina as Escrituras, se eu não examino as Escrituras, como é que eu vou saber qual a vontade de Deus? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus se eu não leio as Escrituras? Se eu não tiro um tempo
examinar as Escrituras. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? É amigo daquelas coisas que o mundo oferece. Se você pratica aquelas coisas que o mundo oferece, você ou eu nos tornamos inimigos de Deus. Versículo de número 7 diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Jesus disse que no final dos tempos, perto da sua volta, se levantará nação contra nação, reino contra reino. E é o que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias: nações contra nações e reinos contra reinos, país se levantando contra país. Ou seja, isto tudo é o cumprimento das Escrituras, da palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas muitas das vezes nós fechamos os olhos para as coisas que estão acontecendo e não estamos atentos, não estamos dando crédito à palavra de Deus. Entenda, nós estamos vivendo os últimos dias, mas essa geração está fechando os olhos para as Escrituras, assim como aquela geração de Noé, assim como as cidades de Sodoma e Gomorra que Deus destruiu. Mas antes de Deus enviar o seu juízo, Ele manda o aviso para que eu e você nos converta dos nossos maus caminhos e se volte para Deus. Foi assim com a geração de Noé. Antes que Deus enviasse o dilúvio, Noé pregou. O pregoeiro da justiça anunciou que Deus ia enviar um dilúvio sobre aquela geração, mas aquela geração não deu crédito. Aquela geração não ouviu quando Noé falou que Deus ia enviar um dilúvio. Zombaram, não deram crédito. Qual foi o resultado? Foram todos destruídos, escapando-se apenas Noé e mais 7 pessoas. Ou seja, Noé pregou por muito tempo para aquela geração, anunciou, falou do juízo de Deus, mas não deram crédito. Mas também, naquela mesma geração, Deus salvou os animais. Deus falou apenas uma vez com os animais, e os animais deram ouvido à voz de Deus, obedeceram aquilo que Deus falou e entraram na arca. Mas o ser humano, pela sua rebeldia, pela sua desobediência, não entrou e foram destruídas. Observe que até os animais obedecem a Deus. Até os animais ouvem a voz de Deus e obedecem. Mas o ser humano, na sua teimosia, não obedece e colhe o resultado da desobediência. Qual foi o resultado da desobediência para a geração de Noé? Destruição. Qual foi o resultado para a cidade de Sodoma e Gomorra? Destruição. Qual será o resultado para essa geração se não se voltar para Deus, se não der crédito à palavra de Deus? Será como a geração de Noé, destruídas. Mas não é por falta de aviso. A geração de Noé foi destruída, mas não foi por falta de aviso. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, mas não foi por falta de aviso. Foi por falta de se voltar para Deus, foi por teimosia, foi por ser rebelde, foi por não dar crédito às Escrituras. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel capítulo 2, quer ouçam, quer deixam de ouvir, hão de saber que houve o profeta no meio de vós. A palavra de Deus está dizendo, quer ouçam, quer deixam de ouvir, hão de saber qual? No dia do juízo de Deus, hão de saber que houve um profeta. Então não terão desculpa de dizer que não ouviram a mensagem, que precisava se arrepender, que precisava se voltar para Deus. Aquela geração de Noé, no dia do juízo final, que eles estarão lá, eles não vão ter desculpa de dizer que não ouviram Noé pregando, porque Noé pregou por muito tempo, mas eles não se arrependeram. Versículo de número 8 diz assim, mas todas essas coisas são princípios das dores. Então tudo isso que nós estamos vendo no dia de hoje, o que? Guerras, rumores de guerra, violência aumentando, prostituição, homossexualismo, tudo isso que nós estamos vendo no dia de hoje é o que? O princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Entenda uma coisa, que não se engane achando que vai vir dias melhores,
que com mais religiões promete que vai vir dias melhores, promete que vai vir dias prósperos. Não se engane com isso. Talvez o seu líder religioso, o pastor, o padre, o sacerdote esteja prometendo para você que vai vir dias melhores. Não, a palavra de Deus diz que é o princípio das dores. Se é o princípio das dores, significa que cada dia as coisas vão ficar mais difíceis. Cada dia você vai ver mais rumores de guerra, você vai ouvir mais falar de guerra, você vai ouvir mais de fome, de rumores de guerra, você vai ver o aumento da violência por todos os lados, o aumento da iniquidade, o aumento do pecado por todos os lados. Você vai ver a cada dia mais coisas erradas a humanidade cometendo, porque a cada dia as coisas vão ficar mais difíceis. Talvez as pessoas estão falando para você, o próximo líder político que governar essa nação, ou essa cidade, ou esse estado, pode melhorar. Não, nenhum deles que entrar vai melhorar a nação ou vai melhorar o mundo, porque a cada dia as coisas vão ficar mais difíceis, porque é o princípio das dores. A cada dia as coisas vão ficar mais complicadas, mais vai surgir mais problemas, você vai ver mais doenças surgindo que a medicina não vai conseguir resolver. Como está aqui no versículo do número 7, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Jesus que diz que nos últimos dias acontecerá o quê? Haverá fomes, pestes e terremoto em vários lugares. Observe que à medida que um país entra em guerra com outro país, o que acontece? Fome. Pessoas começam a morrer de fome por causa das guerras do mundo. E também o que acontece? O aumento das doenças, ou seja, pestes. Você vê a cada dia surgindo uma doença nova que a medicina não consegue explicar. Mas a palavra de Deus nos fala há muito tempo que tudo isso é as profecias se cumprindo. A palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Também ele fala que haverá terremotos em vários lugares. E nós estamos vendo terremoto acontecendo em vários lugares. Você vê nos noticiários terremotos por vários lugares. Aí, de acordo com esse capítulo de número 24, que foi anunciado nesta tarde, que foi pregado para você nesta tarde, você ainda tem dúvida que nós estamos no fim, que nós chegamos no fim? Pois eu te digo, não tenha mais dúvida. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra. Se prepare, porque a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 dias, mas eu te digo, está mais próximo do que nós imaginamos. Versículo 8 diz, mas todas essas coisas serão princípios das dores. Versículo de número 9 diz assim, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e serei odiado de todas as gente por causa do meu nome. Olha o que Jesus está dizendo aqui no versículo número 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gente por causa do nome de Jesus. Jesus diz que à medida que o fim se aproxima, que a volta de Jesus se aproxima, aqueles que estão anunciando a palavra de Deus serão perseguidos, serão entregues aos governadores, como já aconteceu ali, nós pregando ali em Bom Princípio, chamaram a polícia porque nós estávamos pregando a palavra de Deus, mas nós já sabemos que isso vai acontecer porque foi o próprio Jesus que falou que irão entregar uns aos outros, matar-vos uns aos outros e uns aos outros, e serão odiados por todas as gente por causa do nome de Jesus. Então, é o que acontece nos últimos dias. Aqueles verdadeiros que estão pregando o verdadeiro evangelho, que confronta o nosso pecado, que confronta o nosso erro, serão odiados por todas as gente. Talvez você que está ouvindo esta mensagem nesta tarde esteja aqui incluído nesta profecia aqui, incluído aqui no capítulo, no versículo de número 9, me odiando por causa do nome de Jesus. Talvez você esteja odiando esta mensagem, talvez você esteja neste momento me odiando, mas Jesus já falou que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. E isso para mim
só comprova que as Escrituras estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Versículo número 10 diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e aborrecerão uns aos outros. É o que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias. Muitos serão entregues, muitos serão perseguidos por causa do nome de Jesus, aborrecerão uns aos outros. E é o que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias. Versículo número 1 diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas e enganariam a muitos. É o que está surgindo a cada dia. As pessoas pregando que não está nas Escrituras, pregando um falso evangelho, pregando um evangelho que não confronta o nosso pecado, que não confronta o nosso erro, que não transforma a vida de ninguém. É que Jesus falou que surgiam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. O que é que está acontecendo? As religiões enganando, muitas pessoas são enganadas pelas religiões, acreditando que por seguir uma religião, por frequentar um templo religioso, está salvo, mas isso é engano. Jesus falou que surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Você já examinou as Escrituras nessa tarde? Você já meditou nas Escrituras? Quando você vai a um templo religioso, você leva a palavra de Deus para conferir se aquilo que está sendo anunciado, se aquilo que está sendo pregado verdadeiramente é a palavra de Deus? Ou você vai para lá e fica ouvindo sem estar meditando nas Escrituras? Porque Jesus diz que surgirão muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Por que hoje em dia as pessoas estão sendo enganadas pelos líderes religiosos? Porque eles não examinam as Escrituras e são enganados. As pessoas são enganadas e dão as suas ofertas, aos seus dízimos, dão dinheiro, patrimônio para os líderes religiosos. Por quê? Porque não examina as Escrituras, porque tem tempo para todas as coisas, menos para examinar as Escrituras, e estão indo de mal a pior. Quando de repente morrem e estão diante do juízo de Deus, como está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, pois ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Então está ordenado o homem morrer uma só vez, depois ele vai seguir, enfrentar o juízo de Deus. Mas a religião, o que a religião fala para você? Que existe purgatório, que você vai para um purgatório. Isso é mentira da religião, porque as Escrituras não mostram isso. As Escrituras mostram que depois da morte segue-se o juízo. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27. Mas aí você acredita em história de religião, de líder religioso? Existe apenas dois caminhos, existe apenas dois destinos, céu ou inferno. Não existe esse negócio de reencarnação como a religião ensina, não existe purgatório como a religião ensina. Jesus falou que existe apenas dois caminhos e dois destinos, e após a morte segue-se o juízo de Deus. Então, se você morrer hoje, o que acontece? Você estará enfrentando o juízo de Deus. Você não vai para o purgatório para ficar purgando os seus pecados como a religião ensina. Você não vai ficar reencarnando até virar um espírito de luz como a religião ensina. Não, é o juízo de Deus. Mas a religião ensina mentira para as pessoas e as pessoas acreditam. Por isso que Jesus falou que surgirão muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Não adianta depois que a pessoa morrer, você acender uma vela para ela, rezar uma missa de 7º dia, de um mês, de um ano. Não adianta, porque ela vai enfrentar o juízo de Deus. Não vai mudar o estado da pessoa. A sua salvação é enquanto você tem vida, enquanto você está com vida, que você pode decidir a quem pode servir, qual destino que você pode seguir, a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Mas as religiões ensinam
mentira para as pessoas, e as pessoas acreditam. Por quê? Porque não lê as Escrituras, porque não examina as Escrituras. Se você examinasse as Escrituras, você ia entender que existe apenas dois destinos, céu ou inferno. Não existe um terceiro lugar, uma terceira opção. Versículo de número 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se multiplicará. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que está acontecendo? A cada dia o amor das pessoas está se esfriando e a iniquidade aumentando, o pecado aumentando. Mas nós sabemos disso, nós já ouvimos falar disso pelas Escrituras. Nós sabemos que todos os sinais que nós estamos vendo é o sinal da volta de Jesus. Mas essa geração está como uma geração de Noé, que não deu crédito à palavra de Deus e foi destruída, que não se voltou para Deus e foi destruída. Uma geração que busca as coisas terrenas, corre de um lado para o outro e não estão se preocupados com a vida eterna. Estão se preocupando com os bens desta terra, mas não estão se preocupando com a vida eterna. Você já se preocupou aonde será a sua eternidade? Para onde você vai depois da sua morte? Só existe dois destinos, céu ou inferno. Não existe uma terceira opção. Por isso que o dia da salvação é hoje, quando você está com vida, e quando você tem a oportunidade de se decidir. Mas as pessoas estão sendo enganadas pela religião, com conversa de purgatório, de reencarnação, se dobrando o joelho diante de uma imagem de escultura, achando que aquilo pode salvar. Não, você está indo rumo à condenação eterna, rumo ao inferno, acreditando em religião, acreditando em líder religioso, acreditando em líder político, achando que por frequentar uma religião, achando por estar debaixo de um templo religioso, vai ser salvo, achando por ser evangélico, por ser católico, por ser testemunho de Jeová, será salvo. Não, a salvação não depende de religião, a salvação depende da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que nós anunciamos Jesus Cristo para você, não anunciamos uma religião, não dizemos para você seguir uma religião ou um líder religioso. Nós anunciamos Jesus Cristo para você, para que você se dobre seu joelho diante dele. Por quê? O que acontece? Religião é comércio, religião é fonte de lucro. Você vê os líderes de todas as religiões, todos eles ricos, todos eles, seja qual for as religiões que você vê por aí, todos são ricos, milionários à custa de quem? Daqueles que frequentam os seus templos, daqueles que seguem as suas religiões, estão enriquecendo à custa dos seus membros. Por isso que nós dissemos para você, siga Jesus Cristo. Jesus falou lá em Mateus 8:10, de graça recebestes, de graça dai. Então a salvação, meu amigo, é de graça. Não precisa você pagar nada, não precisa você dar 10% do seu dízimo para você ser salvo, como as religiões falam que você tem que dar 10%. Não, a salvação é de graça, como está em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Se alguém tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Então a salvação ela é de graça, não precisa você pagar nada, você tem que crer em Jesus Cristo. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus há aproximadamente 2 anos, de cidade em cidade. Nós não cobramos nem um centavo, nós não cobramos 10 centavos sequer para anunciar a palavra de Deus para você. Mas quando nós andamos de cidade em cidade, nós não vemos um pregador anunciando a palavra de Deus. Outro dia nós estávamos na cidade de Cocal, estava cheio lá, no dia do evangélico, cheio lá de pessoas, mas ninguém queria anunciar a palavra de Deus. Estavam lá ir apenas para um show lá, mas não queriam anunciar a palavra de Deus, não queriam pregar as boas novas. Convidamos lá os irmãos para entregar os folhetos, ninguém quis ir mais nós, ninguém quis fazer a obra. Mas quando é para ir para um show gospel, está todos lá reunidos na praça, mas anunciar as boas novas não querem, pregar a palavra de Deus das praças não querem, porque não dá lucro, não dá dinheiro. Está pregando aqui na praça, não dá lucro, não dá dinheiro. Agora está dentro de um templo religioso cobrando 10%, dá lucro, dá dinheiro. Mas para fazer a obra, pregar nas praças, como nós estávamos no Cocal, convidamos os irmãos para entregar folheto, ninguém quis ir, porque não dá dinheiro, não dá lucro.
mas está dentro dos tempos é fácil. Eu quero ver você sair nas praças pregando contra a idolatria, pregando contra o pecado, da prostituição, do adultério, do homossexualismo, que se dobrar diante de uma imagem de escultura é pecado. Eu quero ver os pregadores pregando assim, mas está dentro de um templo pregando prosperidade é fácil, como nós vemos na maioria das vezes, mas para sair nas cidades evangelizando, entregando folhetos contra a idolatria, não quero. Mas aqui nós estamos fazendo o ID do Senhor, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque a palavra de Deus nos diz: ai de nós se nós não anunciar a palavra de Deus. E o dever de todos aqueles que verdadeiramente seguem ao Senhor é anunciar as boas novas de salvação. Versículo de número 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que perseverar nessa fé até o fim, crendo em Jesus Cristo até o fim, sabendo que a volta dele se aproxima, sabendo que nós estamos vivendo os últimos dias, sabendo que a volta de Jesus se aproxima. Versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, então virá o fim. E nós sabemos que o fim está se aproximando. Quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, a testemunha de todas as gentes, então virá o fim. O fim se aproxima. Nós estamos vivendo os últimos dias. Acorde. Você que ainda está dormindo espiritualmente, achando que o fim ainda não chegou, nós estamos no fim de todas as coisas. Se volte para Deus enquanto é tempo, porque hoje pode ser a última vez que você ouve essa mensagem. Hoje pode ser a sua última oportunidade que Deus está lhe dando. Hoje pode ser a última vez que você ouve essa mensagem. Talvez Deus permitiu que você tivesse a oportunidade de ouvir essa mensagem, porque Ele lhe ama e Ele quer lhe salvar. Por isso, hoje entregue a sua vida para Jesus. Não entregue a sua vida para uma religião, não, para Jesus. Chegue em sua casa, dobre o seu joelho e peça perdão a Ele, entregue a sua vida para Ele e peça que Ele faça uma transformação, uma regeneração na sua vida. Entregue a sua vida para Ele, confie nele, não confie na religião, não confie nos líderes religiosos ou líder político, confie em Jesus Cristo, entregue a sua vida para Ele, deposite a sua fé nele, a sua confiança em Jesus Cristo, não no homem, porque o homem é falho, porque nós sabemos que os homens são falhos, são mentirosos, mas Jesus não. Jesus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Por isso entregue a sua vida a Ele, confie nele, deposite a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo. Que você fique com essa palavra, entendendo e compreendendo que o que a palavra de Deus nos fala aqui em Mateus capítulo 24 está se cumprindo diante dos nossos olhos, está se cumprindo nos nossos dias. Que você se volte para Deus enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde. Que Deus possa abençoar cada um que ouviu esta mensagem nesta tarde, e que o Espírito Santo de Deus possa estar convencendo você do pecado, da justiça e do juízo de Deus, em nome de Jesus. Apaga velas, acende velas e mais velas, desta maneira ilumina o seu altar. Quando o altar está todo iluminado, ele pede todo dado para o santo ajudar. As penitências se envolvem com Maria, faz promessa para Maria, pro charado ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não se desoperar. Troque a vela pela cruz, e o seu santo Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque a vela pela cruz, troque o seu santo por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o
vendo o que é que dá. Mas aqui tem outra que não lhe responde, nem mané, nem o visconde, pode sua filha pular. E faz novena sem velha pra Eunice, buscar, mas não desisto, sempre de andar. Desesperado, joga água no cruzeiro, somente ao pesadelo e não se deixa operar. Traga agora a vela pela cruz, trague o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não preciso penitência, sentindo sua presença, escutando sua voz. Quando clamamos, o céu abre e responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Traga agora a vela pela cruz, trague o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa penitência, sentindo sua presença, escutando sua voz. Quando clamamos, o céu abre e responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Estamos vivendo no tempo do fim, estamos no fim da beleza. Momentos finais que antecedem a vinda do rei para buscar sua igreja. Tal como Eliezer viajou para buscar para Isaac a noiva amada. O Espírito Santo adornou e a noiva do Cordeiro já está preparada. Já posso contemplar os anjos cantando, sepulcros se abrindo, trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total. Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final. Queridos, parentes e amigos, e estão certos que Cristo voltou e levou os seus escolhidos conforme dissera. Irão procurar os fiéis, mas a igreja de Cristo não estará mais na terra. Já posso contemplar os anjos cantando, sepulcros se abrindo, trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total. Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final. Se abrindo, Jesus vem surgindo, trombetas tocando, Jesus nos falando, dizendo bem-vindo, bem-vindo. Eu vejo a igreja feliz, adornada, no dia ser igual. Contemplo as nuvens elevando os salvos ao reino eternal. Seja bem-vindo, ó, seja bem-vindo, ó, fiel. Seja bem-vindo, Jesus que dirá ao chegares no céu. Toda aflição, todo mal, lá não terá lugar. Quando ouvires de Cristo bem-vindo,
mesa da ceia, Jesus, cada um abraçando. Contemplo Abraão e todo patriarca sendo apresentado, e nós todos juntos